Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Finalmente um episódio decente de Supernatural. Finalmente, hein, minha filha? Que isso, eu tava precisando de um episódio como esse em Supernatural pra me deixar com raiva, feliz, empolgada, com dor de barriga, sabe? Aquela dor de barriga sem saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, essa ansiedade para os próximos episódios. Infelizmente, nós só temos 3 episódios para encerrar Supernatural, porém a minha empolgação com este final voltou depois do episódio 17 da 15ª temporada, que foi, ó, uma belezinha. Gostaria de começar a falar desse episódio com o Sam, porque o personagem teve um destaque incrível nesse episódio, ele foi maravilhoso, ele não perdeu a essência dele em momento nenhum e já era de se esperar, né, depois do final do episódio passado, que o Sam ia procurar aí alguma justificativa, ele ia procurar alguma solução para todo esse rolê do Jack se tornar uma bomba matando o Chuck e a Amara. Então, o Sam e o Castiel acabam unindo forças para encontrar aí alguma solução para todo esse rolê. E aí o Castiel, na verdade, ele saiu em busca de alguma coisa e aí ele foi atrás de um boato, né, que existe um feitiço muito poderoso que supostamente poderia matar até Deus, mas ele acaba falando que é só um boato mesmo. Então, nós fizemos aí várias teorias de para onde o Castiel foi. Ele foi falar com o Chuck, ele foi falar com a Morte, mas não foi nada demais mesmo, o Castiel só foi atrás de um boato. No começo do episódio, o Sam e o Dean acabam tendo uma certa discussão ali que doeu meu coração. Dói o coração nós ouvirmos, né, os personagens falando algo que a gente não concorda, porque parece que a gente tá naquela discussão, parece que a gente tá ali, e no momento que o Dean, ele muito puto da vida, ele fala que o Jack não é da família, gente, foi assim, foi como dar uma facada no coração, né? E eu já imaginava que o Jack estaria ali ouvindo tudo, doeu ouvir isso, mas vamos combinar, gente, eu acho que a série sempre deixou muito óbvio que entre o Sam, o Castiel e o Jack, o Dean sempre escolheria o Sam e o Castiel, não sei. Então ele acaba falando, né, que o sentimento que ele tem não é o mesmo sentimento que ele tem pelo Sam e pelo Castiel, que o Jack não é o Sam e o Castiel, e eu já imaginava isso. É claro que o Dean, ele foi um grande babaca nesse episódio, porém, como eu sempre digo aqui, eu consigo ler os personagens e eu consigo entender todos os seus pontos, né? Eu consigo entender o que eles estão sentindo e por que eles estão agindo daquela forma. E aí, no final desse episódio, nós acabamos descobrindo que era, na verdade, tudo um plano do Chuck. Mas eu acho que nem tudo era o Chuck, né? Porque nós temos um livre-arbítrio. No final desse episódio ficou muito claro isso pra mim, mas a gente já conversa sobre isso. Segura aí, porque esta cena do Sam, do Dean e tudo mais é muito importante pro plano do Chuck, pra todo o rolê, a gente já fala disso, mas eu acho que algumas coisas realmente saiu do Dean. Eu não consigo imaginar que tudo que o Dean falou, dele falar que o Jack não é da família e tal, tudo é do Chuck? Será que realmente tudo é o Chuck? Tudo bem, ele traça os planos, ele faz as coisas acontecer, mas a série já deixou muito claro que em relação aos sentimentos dos personagens, o Chuck, ele não consegue mexer muita coisa. Então, por isso que os planos dele, né, com os irmãos Winchester acaba dando errado no final, porque o sentimento deles, muitas vezes, na maioria
das vezes acaba falando mais alto. Eu sei que tudo é um plano do Chuck, tudo foi um plano do Chuck, e isso acaba mexendo bastante com a nossa cabeça, né? Tipo, o que de fato foi o personagem que falou, o que de fato era o plano do Chuck, o que não era o plano do Chuck, né? Porém, na minha opinião, o Dean, ele já está com uma raiva gigantesca dentro dele, né? Em relação a ser uma marionete esse tempo todo, em relação à história do Chuck, e aí o Chuck acaba usando isso a seu favor. Ele acaba meio que aumentando essa raiva que o Dean tem dentro dele, tentando colocar todos os personagens um contra o outro, porque eu acho que o sonho do Chuck é ver o Dean e o Sam se matando, só que nunca dá certo, justamente pelo fato dos sentimentos deles falar mais alto todas as vezes. Mas voltando a falar dessa discussão aí do Sam e do Dean, enfim, o Sam, ele resolve não ir com o Dean ali no último plano da Billy pro Jack se tornar de vez uma bomba, né? Então ele fica ali conversando com o Castiel e eles ficam no bunker pensando em alguma coisa, em alguma solução, e aí o Sam, ele resolve conversar com a morte. Olha só que quando o Sam, ele consegue chegar lá, ele acaba dando de cara com quem? Com o Vazio, que acaba contando pro Sam qual que é o real plano da Billy. Isso já era uma coisa de se esperar, na verdade, né? O plano da Billy não é somente matar o Chuck e a Mara. Na verdade, ela quer ser o novo Deus, ela quer ser a manda-chuva, ela quer mandar em todo o rolê, e com isso ela não quer simplesmente mandar em tudo, ela quer colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, quem morreu e voltou para a vida vai morrer, porque a pessoa não deveria ter voltado para a vida, teoricamente, sabe? Então os demônios vão pro inferno, os anjos vão pro céu, quem tinha que morrer vai morrer, quem já tinha morrido e voltou para a vida vai morrer, e quem era de outro mundo, tipo o Bob, tipo a Charlie, né? Que não é o Bob e a Charlie que a gente conheceu ali no começo, porque aqueles morreram, na verdade é o Bob e a Charlie de outro mundo, né? Que nós vimos naquele rolê ali quando o Crowley morreu, enfim. Então esse Bob e essa Charlie, como o mundo deles não existe mais, eles também vão deixar de existir, assim como o mundo deles. Exatamente por isso que o Sam não quer que a Billy fique no comando. E aí é uma coisa que eu acho que no próximo episódio já vai acontecer. Eu acredito que o Chuck, ele vai dar aí uma certa autonomia para Billy nessa reta final, dela fazer aquilo que ela quer fazer, de colocar cada um no seu lugar, e aí com isso, com certeza nós teremos a morte do Castiel, porque o Castiel teoricamente não era para ter voltado. E aí eu fico me perguntando também, será que o Sam e o Dean também vão morrer de fato, ir pro inferno ou ir pro céu? Não sei, porque o Sam e o Dean, eles já morreram e voltaram para a vida, assim, inúmeras vezes, né? Então será que eles também vão morrer de alguma forma? Será que é isso que a Billy quer? Porque na promo do próximo episódio nós temos a Billy revoltadíssima da vida, e aí ela está perseguindo todo mundo, falando que quer matar eles, enfim. Porém, nós também temos um momento em que mostra a Charlie desaparecendo como fumaça, dando a entender que o plano da Billy realmente está dando certo. Então as minhas expectativas para o próximo episódio tá lá em cima. Eu espero que eles não me decepcionem de verdade. Eu gostei desse negócio da Billy ser a vilã também de todo o rolê e tal, porque eu acho que tava tudo muito fácil. Nesse episódio, logo no começo, quando os planos estão sempre dando certo e tal, eu falei, mano, tem alguma coisa aí, tá tudo muito fácil. E aí nós tivemos aí a nossa resposta do motivo de estar sendo tudo tão fácil assim. Já que o Sam não quis ir com eles, né, nós temos o Dean e o Jack indo ao encontro do Adão. E ao chegar lá, o Adão acaba fazendo um teste super simples ali com o Jack,
Jack para ver se ele tá pronto ou não para o que vai acontecer a seguir. Então ele acaba dando a sua própria costelinha, a sua própria costela para o Jack. E aí quando eles já estão chegando no bunker, o Dean acaba conversando com o Jack e abrindo o coração dele, falando o motivo dele estar agindo desta forma, né? Ele fala que tá cansado de ser uma marionete, ele fala um monte de coisa pro Jack que não era para ele ter ouvido aquilo que ele falou, né, sobre o Jack não ser da família, mas ele acaba agradecendo o Jack pelo sacrifício, enfim. E aí nesse momento o Jack realmente absorve ali a costela do Adão, vai ficando assim meio mal da barriga, passando mal e tal, e aí eles vão para o bunker. Segura aí essa informação que a gente já fala disso. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós também temos a Mara e o Chuck se reencontrando, né? Eu amei aquele comecinho da Mara sossegada, querendo ler um bom livro, tranquila, vivendo em paz, e aí ela vê o sinal que o Chuck está voltando e ela pensa, putz, tava tão bom, tava tão legal. Gente, eu gosto tanto da Mara, mas eu acho a Mara tão inocente. Ela é um ser tão poderoso, mas a série acaba trabalhando ela como se fosse uma burra. Então a Mara vai lá no bunker e conta pro Dean e pra todo mundo que o Chuck está de volta, então eles vão seguindo ali cada um com o seu plano. E aí o Chuck vai bater aquele papinho, né, com a sua irmã, colocar o papo em dia. E aí antes de seguir o plano do Dean de prender o Chuck, porque a Mara acha que eles vão prender o Chuck em uma gaiola, coitadinha. Antes disso, ela conversa com o Chuck, mostra pra ele as árvores, a natureza, toda a criação dele, tudo que ele fez. Aí ele acaba lembrando da primeira árvore que ele fez, que era linda, que era maravilhosa, que era perfeita, que era nhanhanhã. E aí a Mara acaba apelando, leva o Chuck até mesmo pro céu, mas nada adianta, né, gente? O Chuck, ele é um personagem, assim, que a gente odeia, mas eu acho ele um vilão excelente. Eu acho ele engraçado, eu acho ele irônico, eu acho que ele tem cara de vilão, ele tem jeito de vilão, e eu gosto do Chuck como um vilão. Eu sempre gosto de vilão, né? Então é isso. Torço muito, obviamente, para os irmãos Winchester ganhar no final, né? Óbvio, mas eu gosto também de vilão que causa, que traz esse desconforto para os nossos heróis. Ele acaba até mesmo propondo para Mara para que eles façam um novo mundo, para que eles de fato destruam aquele mundo, mas para eles unirem as suas forças e ter um equilíbrio aí de vez como deve ser, e aí construir um novo mundo sem todos esses erros que o Chuck considera, né? Os humanos, enfim. Então a intenção do Chuck é reiniciar tudo, clicar no botão de reset. Então a Mara acaba vendo que não vai dar certo e acaba levando o Chuck pro bunker, onde teoricamente eles vão prender ele em uma gaiola. Até então a Mara não sabia qual que era o real plano de tudo isso. E aí, enquanto rola uma discussão do lado de fora, né, da sala ali onde está a Mara e o Chuck, rola uma discussão lá dentro também. Então do lado de fora nós temos o Sam contando pro Dean o que ele descobriu sobre a Billy e tentando impedir que o Jack entre lá e aconteça tudo que tem que acontecer, enfim. E aí o Dean, ele tá puto da vida, ele não quer saber, ele fala, não, é a única solução, não tem jeito, o Jack tem que morrer, eu vou continuar. E aí ele acaba tendo meio que uma luta ali com o Sam, e o Sam começa a chorar muito, o Dean aponta uma arma pra cara do Sam, vocês têm noção disso? Mas era o Chuck, vocês sabem disso, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos ficar com raiva do Dean por tudo. Eu sei que o Dean, ele é um babaca em vários momentos, mas eu definitivamente não consigo odiar os irmãos Winchester. Eu acho que eles já passaram por muita coisa. O Dean, ele tá de saco cheio, tem muito tempo já. O Dean falar que ele se sente morto já, ele praticamente falou isso nesse episódio, sabe? Então é
um personagem que ele já tá de saco cheio há muito tempo e eu consigo entender todos os personagens. Eu sempre falo isso. Eu consigo entender a atitude de todos eles. Eu concordando com as atitudes ou não, eu consigo entender sim. Então, o Sam, com lágrimas nos olhos, ele faz aquela declaração de amor para o Sr. Dean, falando que a única coisa real para ele sempre foi o sentimento ali entre os dois. Então, essa é a moral, essa é a coisa que a série sempre quer passar, que os sentimentos dos irmãos Winchester sempre vai prevalecer. Então, por isso que o Chuck sempre perde, porque o Chuck quer ver os dois um contra o outro, o Chuck quer ver os dois se matando, mas o amor deles sempre vai falar mais alto, e foi exatamente o que aconteceu nesse final, porque o Dean acaba desistindo de levar o Jack lá pra dentro e destruir o Chuck e a Amara. E então, no momento que o Chuck e a Amara estão conversando, nós acabamos descobrindo uma coisa que também é muito óbvia, que o Chuck já sabia de tudo, que na verdade ele que mexeu os pauzinhos dele ali, que era um plano dele. Tem uma frase que ele fala pra Amara, que é uma coisa que eu sempre me perguntei também, porque ele fala assim, cara, eu sou Deus. Qual é a parte de ser onisciente que vocês não entendem? Ou seja, o Chuck, ele sabe de tudo. Ele é Deus, ele sabe o que está acontecendo. Mas se tem uma coisa que até mesmo eu aprendi na igreja, é que Deus nos dá o livre arbítrio pra gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, por mais que ele escreva as histórias ali, no final acaba sempre dando errado. Porque, apesar de tudo, o Sam e o Dean ainda são pessoas que têm escolhas. Então, eles vão seguindo os passos do Chuck, porém sempre tem uma brechinha que acaba dando errado. E eu sei exatamente, na verdade, eu teorizo exatamente o momento que o plano do Chuck deu errado nesse episódio. Lembra no momento que o Dean fala pro Sam que ele tem que ir com ele, levar o Jack ali pro último plano da Billy, enfim, para fazer o último rolê para matar Deus, e o Sam fala que não vai. O Dean fala, pô, cara, tá escrito no livro da morte de Deus ali, enfim, você tem que ir. E o Sam, com a escolha dele, com o livre-arbítrio dele, ele fala, não, eu não vou. E é exatamente nesse momento que tudo começou a dar errado, porque se o Sam tivesse ido com o Dean, realmente o plano do Chuck teria dado certo, do Jack explodir no final e acabar destruindo ele e a Amara. E aí eu fico me perguntando, será que o Chuck realmente quer morrer? Será que ele tá fazendo todo esse plano? Será que ele fez tudo isso porque ele tá de saco cheio e realmente ele queria dar ali, né, o comando pra Billy porque ele não aguenta mais e ele quer morrer? Porque nesse finalzinho ele fala pra Amara, e esse é o meu final. Antes de tudo dar errado, quando ele percebe que o Dean tá chegando ali com o Jack e ele vai discutir com o Sam, teoricamente ali o Dean ele ainda não tinha desistido, correto? E aí o Chuck acaba falando pra Amara que aquele é o final dele, só que quando ele percebe que o Sam vai conseguir convencer o Dean de não fazer aquilo, ele fica puto e aí ele segue com aquele plano dele com a Amara de manipular ela, enfim. Essa parte do Chuck e da Amara, eu confesso que eu achei bem incoerente, na verdade eu achei bem idiota, porque eu não sei se a série realmente vai trabalhar a Amara como um ser completamente inocente e manipulável, ou se vai ter alguma coisa em relação a tudo isso, porque, gente, como a Amara não se tocou que aquilo era um plano do Chuck, e ele mesmo falou aquilo, então ele mesmo manipulou o Dean para poder trair a Amara. Então, será que a Amara não está com algum plano? Porque ela acaba falando em um momento nesse episódio que ela não está nem do lado do Dean, nem do lado do Chuck. Tipo assim, ela quer salvar aquele mundo independente de quem ela tenha que ajudar. Então, teoricamente, ela tá seguindo o plano dela mesma. Então, ela acaba descobrindo ali que o Chuck manipulou o Dean e tudo mais, que ela foi traída de todos os lados. Se você parar pra pensar, então,
Será que ao se fundir com o Chuck, ela tem algum plano, ela tem aí alguma carta na manga, sei lá, do Chuck querer matar o Dean e tudo mais, querer destruir o mundo, e aí ao estar meio que dentro dele, ela consiga impedir ele de destruir o mundo assim por dentro ou alguma coisa assim? Não sei se isso realmente vai acontecer ou se a série realmente vai mostrar a Amara como uma personagem burra, porque pra mim é meio que burrice, né? Na verdade, ela é muito manipulável e isso não é legal. Ou se, na verdade, ela manipulou o Chuck esse tempo todo, ou nesse finalzinho, quando ela percebe que o Chuck tá conseguindo fazer tudo dar certo e aí ela resolveu seguir o seu próprio plano. Isso talvez seria uma coisa bem interessante. Eu ia gostar do que ela ser uma personagem completamente... Mas com tudo isso nós tivemos uma cena magnífica, que é a fusão, né, do Chuck com a Amara, aparecendo ali o olho dele, um lado meio anjo, um lado meio demônio. Eu amei aquilo, foi incrível aquela cena, o Chuck puto porque os brinquedinhos dele mais uma vez não fez aquilo que ele queria. Ele fala, pelo amor de Deus, vocês são muito quebrados, não é possível que meu plano nunca dá certo com vocês, porque o sentimento, não sei o que, lá, 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 lá. E aí ele todo felizinho, ele fala, boa sorte ao assistir ele morrendo, e aponta para o Jack, que está prestes a explodir. Afinal, o plano da Billy meio que tava dando certo, tava tudo dando certo até o Sam chegar e meio que estragar tudo, né? Estragar tudo teoricamente, mas na verdade ele acabou salvando tudo. Eu não acho que o Jack vai morrer agora, eu não acho que ele vai explodir e tal, porque na promo do próximo episódio, no momento que o Jack está para explodir, nós temos a Billy chegando. Mais pra frente, nessa promo, nós temos um momento que mostra o Jack bem, assim, no fundo, sabe? Eles falando que tem que lutar com a Billy, enfim, e mostra o Jackzinho assim no fundo, então eu não acredito que ele vai morrer nesse momento. Porém, infelizmente, eu acho que no próximo episódio nós teremos alguma morte, ou algumas mortes, no plural. E eu acho que o próximo episódio eu vou chorar pra cacete e eu já vou preparar o meu psicológico. E você, o que você acha que vai acontecer no próximo episódio? O que você acha que vai acontecer no final dessa série maravilhosa? Você também gostou desse episódio assim como eu? Comenta aqui embaixo, abra o seu coração que eu quero saber, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda bastante, e não se esqueça que toda semana nós temos um encontro aqui para falar do episódio de Supernatural. Eu sei que esse vídeo hoje tá saindo bem atrasado, me desculpa de coração, eu acabei não avisando. Eu normalmente posto, né, os resumos de Supernatural no sábado ou no domingo, porém eu passei muito mal nesse final de semana, acabei não conseguindo assistir o episódio, acabei não conseguindo gravar, então por isso que esse vídeo tá saindo atrasado, mas na semana que vem vai sair no sábado ou no domingo, como de costume, tá bom? E então, um super beijo e até o próximo vídeo.